Olá galera, bem-vindo a mais um conjunto de dicas aí hoje, dicas de PHP. Hoje nós vamos falar sobre 5 dicas rápidas aí, mas bem legais para usar no PHP, né? Então a primeira vai ser o iset, mas o iset eu já conheço, né? Eu uso o iset para validar a variável. Agora veja bem como eu estou usando o iset aqui, ó. Eu tenho uma variável setada com Jonas, 5 posições, e eu preciso que a senha seja preenchida. Poderia substituir isso aqui por uma caixa de texto. Ela tem que ter pelo menos 6 posições. Então veja que eu estou colocando o número 6 aqui entre colchetes na variável. Então além de eu validar se a variável existe, eu estou validando o tamanho dela com 6 posições, que nesse caso aqui não fecha, ó, são 5, né? Então vamos dar uma olhadinha no browser lá. Esse chama iset aqui. Então, 6 caracteres. Mas tem um detalhe. Vou colocar um elemento aqui. Repare que ele ainda continua me pedindo, mas são 6 caracteres aqui. Pois é, ele conta sempre com o 0 valendo. Então, na verdade, se eu colocasse 7 posições aqui, aí sim daria. Tá vendo? Então, o que eu faço aqui para resolver? 6 menos 1. Tá? Ou 5, né? Na verdade, se eu quero validar 6 posições, eu coloco 5, tanto faz. Então, 5 vale para 6 ou 6 menos 1. Tá? Essa é a primeira dica. Tá? Então, vou fazer aqui com 5 para vocês verem. E a senha é Jonas. 6 posições, 5 porque começa no 0. Então, veja só que beleza. Se eu tiro mais uma, né? Ficou com 5, na verdade 4. Ok, então, tá? Essa é uma dica de como usar o iset junto com, além de validar a existência da variável, um len aqui embutido, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha nessa função aqui. Na verdade, a gente vai olhar isso aqui, a questão dos 3 sinais iguais aqui, né? Então essa função valida URL é bem simples, né? Ela está verificando se, procurando dentro da URL passada aqui, né? Que é o parâmetro aqui, o HTTP, tá? Vou tirar esse eco aqui, não precisa, só ignorar. Se por acaso, geralmente eu faria o seguinte, né? Eu perguntaria se pos é menor que 0, né? E se pos fosse menor que 0, então eu acrescentaria HTTP aqui. Mas eu posso fazer isso, colocar 2 iguais, porque essa variável pos aqui, ela vem também binária, verdadeiro ou falso. Então, se ela for falsa, eu estou jogando para essa URL aqui, para esse valor, o HTTP. Então, nesse caso, Davi Ferreira, que vai sem HTTP, volta com HTTP. E o Apple já tem o HTTP. Então, vamos ver como é que fica lá. Então, essa aqui é a strpos. Tá, ambas vêm com HTTP, tá? Então, se por acaso eu acrescentar mais uma aqui, vou colocar aqui só ABC, sem HTTP. Então, passando para aquela função valida URL, eu já estou automaticamente jogando ela lá, acrescentando HTTP. Vamos olhar? Aqui, HTTP. Tá? Basta colocar um BR ali para funcionar, beleza? Agora, outra dica bem legal aqui é o uso do if aqui, ó. Só que é um if diferente, né? Então, olha só que interessante, ó. Eu vou colocar, vamos supor que na hora de construir a execução é um igual só, né? Então, eu quero comparar se eu estou na área 2, né? Um parâmetro, por exemplo. E aí eu vou printar que eu estou na área 2 aqui, né? Ou fazer alguma coisa com esse if aqui. Então, acontece isso aqui, ó. Como eu usei um igual só, então ele igualou. Na verdade ele igualou e já me deu true, né? Então eu já tenho, a área vale 2, quer dizer, está sendo igualada a 2 e é true já. Sendo que na verdade ela está vindo como 3. Claro que eu posso colocar os 2 pontos aqui, os 2 iguais ali e resolver a questão. Mas eu também posso fazer o seguinte, ó, comparar assim. O que acontece quando eu comparo o número com a variável, né? Então eu só inverti aqui, né? Eu estou na verdade atribuindo 2 igual a área, né? Ele não vai aceitar. Vou dizer que é variável errada. Mas quando eu uso os 2 iguais aqui, ele resolve, né? Então, assim, eu posso usar o elemento invertido aqui, né? Primeiro o elemento que eu quero comparar e depois a variável. Lembrando que se houver isso aqui, evidente, eu tenho que tratar esse erro, né? É um erro de atribuição aqui, mas é uma maneira bacana e eu inverto, né? Não sei quem sabia, eu inverto o elemento aqui, tá? Esse é o if. O sort funciona assim.
repara que eu tenho aqui uma array de Davi, Letícia, Francisco e Cecília. E eu tenho uma função aqui que ordena pontos, né? Na verdade, o sort, ele está fazendo o seguinte, ele está pegando essa matriz aqui e ordenando de acordo, né? Assim, está comparando se um é maior que o outro e colocando os elementos, né, dentro de uma lista. Então, o primeiro aqui deve ser o Davi, o segundo a Cecília e por aí vem. Mas vamos conferir isso com o print R. Então vamos lá. Vamos lá no print R, esse é o sort. Então vamos lá, Davi 2, Cecília 3 aqui, Letícia 4 e Francisco 5. Excelente. Agora vamos trocar o Francisco para 1 e vamos ver como é que ele reclassifica. Olha só, Francisco é 1, Davi é 2. Então isso é bem legal na leitura de um banco, né? Fazer uma reclassificação aí de funcionários e tal. Então o sort é bem legal. E esse do par ou ímpar aqui é o seguinte. Vamos mudar aqui, colocar par. Primeiro ele vai comparar par, depois ímpar. Não, primeiro ele vai ímpar, depois par. Tá. Então funciona assim, ó. Eu não sei quem já viu comparação por bit e com um E comercial só. Os dois E são comuns, é o AND, né? E o operador texto e tal, numérico e tal. E um E só é comparador binário. Então, numa comparação binária, o que acontece? O bit de menor relevância, quando o número é ímpar comparado com E, o bit de menor relevância é 1, né, ou 0, dependendo do que eu estou comparando aqui. Então, nesse caso, quando eu comparo 6, o número 6 não terá o bit de menor relevância igual a 1, ou seja, ele será par. Como isso funciona, né? Vamos lá olhar. Então, olha só, par ou ímpar, ó. Repara que é par. Então, o que ele está dizendo? Quando eu mando ele comparar de maneira binária isso aqui, ele me retorna 0 como o bit de menor relevância. Então, 0 não será 1, ou seja, é 0 e 1, né? E, então, ele não vai fazer o parzinho aqui, né? Quando eu coloco 5, o bit de menor relevância acaba sendo ímpar, né, do número que eu estou verificando aqui. Então, 1 com 1, né, acaba dando o if aqui, né, não o else, que é o par. Então, olha só que interessante. Ó. Então, é uma maneira bacana. Aí você pega um número e faz uma comparação binária com 1 aqui. Se ele for ímpar, é true. Se ele for, né, é false. Legal, né? Bom, essas são algumas dicas de PHP. Fiquem atentos no canal que na próxima semana colocaremos mais. Até mais.